Boa noite, gente. Eu estou achando muito interessante porque a gente não ouve as palestras antes dos outros, né? E o Max falou de planos, eu vou falar um pouco sobre não ter planos. Isso eu acho lindo, assim, essa diversidade. Bom, a minha história, na verdade, é ilustrada com os trechos do meu livro, com as ilustrações que eu fiz para ele. Então, não tem muita foto. E ela começa com uma mulher de cabeça de polvo, assim. Essa sou eu, na verdade, a minha história começa em Paris, em 2013, né? Na época eu estava fazendo doutorado lá, já fazia 2 anos, entre Genebra e Paris. E tinha tudo lá, assim. Eu era uma pessoa de sucesso, assim, case de sucesso da família. Passei na melhor universidade da minha área, com uma bolsa maravilhosa, era a melhor da turma, falava francês lindamente, tinha tudo, assim. 1000 possibilidades na Genebra, em Paris e tal. Mas a única coisa que não tinha lá, assim, era eu, assim. E eu ligava para as pessoas e falava, tem alguma coisa faltando, assim, eu não sei o que é muito isso. E ninguém sabia me explicar, nem eu sabia o que estava faltando, assim, não tinha vontade de fazer aquele negócio. Eu sempre tinha sido muito unidirecional, fazia muitos planos e tudo dava certo, eu conseguia e tal. E ali, aquilo não funcionava, assim. Eu tentava ter planos, e os planos não... Planos para onde? Assim, eu não queria voltar para o Brasil, a minha repartição pública também não queria fazer nada relacionado com aquele meu doutorado, e para onde eu iria, sei lá. E eu fiquei meio assim, comecei a ficar doente, comecei a ficar com doenças que não eram muito diagnosticáveis, assim, hemorragias, dias na cama e tal. E eu estava nesse, e agora, meu Jesus, o que vai acontecer? Até que um dia uma amiga de Genebra me convidou para fazer uma viagem de bicicleta. Eu sou fumante há 23 anos e fumo muito. Não sei trocar pneu, não tinha uma bicicleta de qualidade, mas eu resolvi ir com ela mesmo assim. A ideia era fazer uma viagem de 15 dias, assim, tipo, de relaxar um pouco. Depois eu voltaria para o Brasil, de férias, e aí eu retornaria, né, para o meu doutorado. E ela voltaria para a cidade dela e tal. E a gente foi, loucamente, assim, pelo mundo, né? Lá saindo da costa do norte da França, indo até a fronteira com a Espanha, 15 dias. E logo no começo da viagem, eu fui sentindo uma coisa que era muito estranha, assim, na minha experiência. Porque não era uma viagem muito turística, porque a viagem de bicicleta você não para em lugar nenhum, você simplesmente vai, né? Você não chega em nenhum lugar, você vai vendo as coisas. Então tinha assim, estávamos comendo um croissant, mas mais do que croissant, era um outro sentimento, era o sentimento de ficar vendo o mundo como se fosse um filminho, assim. Olha, tem uma chuva, choveu em mim. Olha, temos um passarinho, montanhas, bateu o vento, estou com frio, estou com muita fome, vou comer 7 croissants. E coisas desse gênero, assim. E era como se fosse um espaço, assim, muito grande, de muita libertação, em que não tinha assim, tenho que fazer aquilo. A vida vinha trazendo e eu simplesmente não ficava numa posição passiva, mas eu me comunicava com ela, assim. Olha, então vou fazer isso, vou para essa direção e tal. E aquilo me deu muito, não sei, era uma coisa muito maior do que uma viagem turística, assim. Eu senti uma intuição que aquilo era muito importante. Quando chegou no 5º dia da viagem, eu falei para Carol, eu não sei, mas acho que eu não quero voltar com você, não. E ela falou, meu Deus, mas isso é muito doido, você vai para onde? Eu falei, sei lá onde que eu vou, bicho. Eu vou continuar. E assim aconteceu, né? E como a vida é muito interessante, quando chegou no final da viagem, a Carol pegou o trem dela, e sem querer, a última cidade do nosso passeio de 15 dias, sem a gente planejar, era a primeira cidade do principal caminho para Santiago de Compostela. Então eu falei, opa, né? Sempre quis, por que não? Então liguei para minha mames, falei, olha, mames, vou chegar 15 dias mais tarde em Curitiba, né, no Brasil, para minhas férias, e vou até Santiago de Compostela. Ela achou lindo e tal. Inclusive, ela voltou da segunda vez de fazer o caminho ontem, de tanto que ela se inspirou nessa viagem. E eu fui para Santiago de Compostela. E aquele sentimento, esse é um mapa que eu desenhei, também do meu roteiro para Santiago. E durante aquela viagem para Santiago, eu peguei um caminho alternativo. Não tinham gatinhos em busca da iluminação, eu fiquei sozinha mesmo. E aquele sentimento de profunda paz, de filminho da vida passando, ele começou a ficar mais forte, até porque eu não tinha celular tecnológico, com internet, não tinha computador,
E eu perguntava para as pessoas o que fazer, assim. Então, eu ia, as pessoas apresentavam as coisas, meu joelho machucou. Então, em vez de insistir para continuar, eu parava. E quando eu parava, outras oportunidades se abriam e respondia a elas. Então, em vez de resistir ao mundo e impor ao mundo, eu comecei a realmente me deixar levar, assim. E quando eu cheguei em Santiago de Compostela, aconteceu outro problema que eu não consegui voltar. Só que era diferente, assim, porque eu não tinha mais um lugar para ir, um destino final. Eu simplesmente sabia que eu precisava pedalar. Então, a única coisa que eu fiz foi dizer sim. Liguei para minha mãe de novo, né, porque ela devia estar preocupada comigo, e fui. E fui pedalando, e sem direção. E a minha ideia era fazer um laboratório quase artístico de experimentação, assim, do que aquilo podia me trazer. Porque era como se, ao mesmo tempo que tivesse um grande prazer, também tivesse uma grande tristeza, assim, porque eu não sabia para quem voltar, para onde voltar, por que voltar para o meu doutorado, ou para Genebra, ou para Paris, ou para o Brasil. A única coisa que eu sabia é que eu precisava pedalar até o dia que pedalar não fizesse mais sentido para mim, assim. E foi assim. Então, eu comecei literalmente sem celular, né? Sem nada. Eu perguntava para as pessoas, assim. Então, eu chegava na Catalunha e perguntava: oi, na loja de bicicleta, onde é legal de pedalar por aqui? Eu comprava um mapa de papéis e o moço falava: nossa, tem um caminho maravilhoso, não sei o quê. E eu ia. E, de repente, eu estava diante de um vulcão. E, de repente, eu estava nos Pirineus. E eu não me colocava nenhum objetivo final. Eu simplesmente ia, para a loucura de todos os meus amigos que não sabiam o que estava acontecendo, assim. Era muito maluco, na verdade. Depois que aconteceu, fica super lindo, mas na época, assim, ela está louca, né? E aí eu fui, e nisso foram 5.000 quilômetros que eu fiz. Eu fiz toda a Espanha. No finalzinho, eu parei, e aquele sentimento gigantesco de estar no espaço em branco, em que a vida ela se comunicava comigo, foi ficando cada vez mais forte. E os encontros que apareciam eram muito mais interessantes do que se eu tivesse planejado, assim. Mas, no entanto, que era inimaginável, assim. Então, foi construindo dentro de mim uma outra forma de ver a vida, assim. Até que um dia, no finalzinho da viagem, no finalzinho não, né? Para mim era durante a viagem. Já fazia 100 dias, eu cheguei no sul da Espanha e me falaram que tinha uma mulher iluminada lá. E eu falei, nossa, que interessante, né? Depois de 100 dias de bicicleta, uma mulher iluminada, não posso perder essa possibilidade. E ela estava dando um retiro de meditação. E eu fui, retiro de meditação. E quando eu sentei naquele tapetinho, eu nunca tinha conseguido meditar assim antes, né? Eu era uma pessoa muito tensa, assim. Eu vi um filminho, eu vi também um filminho, assim. Era a mesma coisa de estar de bicicleta, mas sem a bicicleta, assim. E eu percebi que, na verdade, essa viagem era muito mais uma metáfora do que uma viagem de bicicleta, e que eu não precisava estar na bicicleta para viver as coisas daquele jeito, sem tantos planos, né? Sem tantas imposições ao mundo, sem ouvir o mundo. Porque, às vezes, quando você fica tão focado no que você quer, você não vê as coisas como elas estão acontecendo, a vida é como se apresenta. Então, eu fiz um parênteses. Larguei tudo, larguei a bicicleta e comecei a viver a vida do jeito que eu achava que a viagem tinha me ensinado. Nos próximos 2 anos e meio seguintes, eu deixei o doutorado e fui viajar. Esses foram todos os lugares onde eu morei. E essa é uma imagem que eu fiz me representando com um chale indiano a primeira vez que eu fui na Índia. Quando existia quando esse espaço em branco dentro de mim existiu, em que consegui ter uma forma diferente de deixar as coisas acontecerem, sem a minha imposição tão forte assim, as coisas foram surgindo assim. Muito menos porque eu projetava elas, mas porque eu começava a sentir e os encontros aconteciam. Não era que as coisas fora eram perfeitas, mas é que o que estava dentro era tão forte e as coisas iam aparecendo, os meus incômodos, as minhas tristezas, mas também as minhas aspirações, que oportunidades foram surgindo, muito malucas, assim. E a primeira delas foi esse livro, porque eu voltei da viagem careca, né, eu cortei o cabelo e 20 quilos mais magra. Então, ninguém sabia onde estava o elo perdido. E aí, o elo perdido virou uma forma de poder encontrar o elo perdido para as pessoas, foi escrever meu livro, que foi lançado em Brasília em 2015, por um selo independente daqui, num encontro maravilhoso, com amigos que são excelentes. Quando o livro começou a ser escrito, eu percebi que as palavras não eram importantes. Então, eu comecei a ilustrar. E essas são as minhas ilustrações.
Hoje eu faço umas ilustrações, algumas profissionais, mas sobretudo eu faço ilustrações para mim. E porque eu achei que não era muito justo contar a história, se mostrar as fotos, eu queria mostrar 3 fotos para vocês. Essa sou eu, sozinha, na minha barraquinha, no interior da Andaluzia, no interior do deserto, lá no centro da Espanha, e sempre sozinha. Muito feliz. Aqui minha bicicletinha, também na Andaluzia, maravilhosa, foi roubada logo depois. E essa sou eu com ela, também durante a minha viagem. E essas fotos, esses trechos que vocês viram, são todos do meu livro. Muito obrigada.